Florence, já estamos gravando. Bom, para você então que está aqui nos acompanhando aqui no Conexão África, eu gostaria de apresentar aqui para todos vocês a Florence Pozanski. Ela é cientista política, franco-brasileira, não é, o Florence? Não tenho a cidadania brasileira, mas o pé aqui no Brasil está enraizado. Enraizado, né? Bom, ô Florence, que eu vou fazer uma apresentação bem sucinta aqui de você, só para que, de modo que os nossos espectadores aqui te conheçam um pouco. Bom, gente, a Florence Pozanski, ela é cientista social, igual eu disse, né? Franco-brasileira, praticamente, né? Formada pela Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais da França e também pela Universidade Federal de Minas Gerais. E ao longo de toda a sua carreira, ela pesquisou o direito de se comunicar, o direito humano à comunicação e à informação, bem como os mecanismos de participação popular na política. Bom, eu acho que eu fiz aqui um breve resumo de você, do seu trabalho, de toda a contribuição que você já deu, Florence, para a comunidade acadêmica. E agora eu queria dizer aqui para as pessoas qual foi o meu objetivo em ter te convidado aqui para essa nossa conversa. Bom, pessoal, é porque é o seguinte, a gente vive hoje na era digital, né? O começo do século XX foi uma era marcada aí pela ascensão da internet, que hoje faz parte do nosso dia a dia, inevitavelmente. Só que, atrelado a isso, nós tivemos aí, sobretudo no final do século XX para cá, a imersão dos direitos humanos e, sobretudo, em especial no nosso caso aqui, a emergência dos direitos, do direito à comunicação e, consequentemente, do direito de se comunicar. E que hoje, com a era da internet, nós vimos que há uma ambivalência. Ao mesmo tempo que esse direito ele pode ser alargado, nós estamos vendo aí a ascensão de formas também de deturpar esse direito. Tudo isso no mesmo espaço que é a internet. Então, de modo para que a gente tenha ferramentas ao utilizar a internet, eu decidi chamar aqui a Florence, de modo para que a gente pudesse discutir um pouco e levar para você um pouco de conhecimento a respeito, né, dessa plataforma ambivalente, né, que tem aí os seus dois lados. Florence, falei demais, mas eu acho que eu dei um bom geralzão aqui para os nossos espectadores. Vamos começar do básico. Eu gostaria que você pudesse conceituar aqui para a gente o que é, de fato, o direito à comunicação e o direito de se informar. Bom, eu falo de direito à comunicação, que é um conceito que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que foi aprovada das Nações Unidas e também consta na Constituição Federal aqui no Brasil. O direito à comunicação, ele justamente engloba essas duas dimensões. Uma é o direito à informação, que é o direito de, que é um pouco que você falava, no direito de se informar, que é o direito de ter acesso a uma informação plural, diversa, crítica, né, ou seja, de qualidade, que permite a mim formar a minha opinião, e o direito à liberdade de expressão, que é a possibilidade, quando eu achar justo e necessário, quando eu quiser, expressar minha opinião, sem que eu possa sofrer ameaças, retaliações, etc. Claro que minha liberdade de expressão, ela também, a maneira com a qual eu vou me expressar, precisa respeitar todas as diversidades de raça, de crença, de gênero, etc. Mas eu preciso também ter a proteção do que a opinião que eu vou expressar, ela vai ser acolhida e recebida e eu não vou ser ameaçada por isso. Esse, em síntese, então, seriam os conceitos, então, relativos ao... O direito à comunicação.
A comunicação, que engloba, então, não só apenas se comunicar, mas como também se informar. É isso, né? Sim, porque muitas pessoas não necessariamente se expressam. A maioria das pessoas, às vezes, elas ficam informadas e não têm uma expressão pública, igual você e eu agora estamos tendo. O problema é que essas pessoas, elas acabam construindo uma visão de mundo que é dependente do tipo de informação que ela vai receber. E Hum, aí, já fazendo gancho com a questão da internet, é, a internet, por um lado, ela abre um caminho para você poder diversificar de alguma forma conteúdos, né? Ou seja, você não teria um canal do YouTube atualmente se não tivesse a internet. Você sim. provavelmente não teria nenhuma possibilidade de comprar um transmissor, etc. Então, essa é uma possibilidade. Por outro lado, quem vai ter acesso, poder acessar a esse conteúdo? Você está lançando o seu canal e a gente vê que existe uma série de fenômenos que fazem que provavelmente o seu canal não vai ser os que vai ser impulsionado tão facilmente pelos algoritmos, e outros canais, como o canal da Globo, para não citar, ou outros canais que recebem patrocínios importantes de publicidade, que talvez tenham uma qualidade muito inferior à sua iniciativa, vão rapidamente ganhar em audiência. Então, mesmo que a gente pode imaginar que o internet nos propicia acesso à informação diversificado, ele, na verdade, impede ainda mais as pessoas que não têm seus canais de interesse, que não têm já buscado alguns, que sabem se eu gosto de ouvir, esse não gosto, esse está alinhado com a minha visão, esse não está, e faz que mais facilmente a concentração da informação está sendo canalizada. Florence, que é exatamente isso que eu quero debater, mas antes, você é uma das coordenadoras de uma ONG chamada Internet Sem Fronteiras, né? Eu queria que você pudesse dizer um pouco aqui a respeito dessa ONG, qual que é o trabalho dela, enfim, qual que é a Sim. contribuição que ela tem dado aí para o debate sobre o direito à comunicação. Sim, a ONG Internet Sem Fronteiras é uma ONG francesa, que tem sede na França desde 2007 e que tem tido várias vertentes. Uma, inclusive, na África, muito importante. Na África francófona, a gente tem trabalhado com muitos ativistas da internet digital, defendido os direitos de ativistas ameaçados pela sua liberdade de expressão, justamente. E outra é uma sede aqui no Brasil, desde 2013, onde a gente trabalhou mais o tema da comunicação e também da internet. Então, a gente está com essas duas vertentes. No campo do direito à comunicação, nós temos desenvolvidos principalmente projetos de formação em área escolar, onde nós temos trabalhado a crítica à mídia, a partir de uma prática real com os jovens, ou seja, o que é ter uma crítica à informação, o que é assistir à informação, como que a gente precisa construir a nossa leitura da informação para entender as mensagens, seja elas ditas e seja elas omitidas. Como que uma linha editorial está construída. Isso se fez a partir de prática, de própria produção, audiovisual, etc. E a gente hoje também trabalha com professores. A ideia é coletar as iniciativas dos professores na área da educomunicação, que é esse conceito, né, de aliar comunicação e educação, e valorizando práticas que professores têm desdobrado. Nós hoje temos um canal de rádio na Rádio FMG, que chama Mídia na Escola, que vocês podem assistir. Inclusive, aproveito um momentinho de propaganda para dizer que nós lançamos agora nosso site, que chama Internet Sem Fronteiras, e que ali está tudo encontrado, vocês podem ir lá e ver. E aí, no campo dos direitos digitais, nós temos trabalhado na área do acesso à internet, com um trabalho de pesquisa sobre os cabos submarinos, inclusive dialogando muito com a questão africana também, porque o nosso trabalho de pesquisa sobre o acesso à internet tem começado na África,
a nos desprender justamente sobre a falta de escassez de acesso à internet, que impede todo o desdobramento da comunicação, e a gente tem trazido essa reflexão aqui, e também temos feito iniciativas na área da proteção da segurança digital, ou seja, como garantir que quando a gente se comunica, nós estamos garantindo a proteção dos nossos dados e nós não estamos colocando em risco determinadas informações nossas. Um pouco Entendi. isso, nosso trabalho. Florensky, vou dar aqui alguns dados a respeito, né? Assim, quando a gente fala de internet, né, para certas camadas assim, da população mundial, a internet é uma coisa assim tão banal, né? Mas para outras já não é, né? Então eu vou dar uns dados aqui só para que a gente contextualize de como está o acesso hoje no mundo à informação. Esses dados foram retirados de uma pesquisa internacional feita pelo Pew Research Center, que é uma entidade de pesquisa dos Estados Unidos, e é referente ao ano de 2016. E eles constataram que, enquanto na Europa 84,2% dos lares tinham acesso à internet, na África esse índice é de 18%. Já no recorte de gênero, o índice de penetração chega a 51%, o índice de penetração da internet. Chega a 51% entre os homens e 45% entre as mulheres. No Reino Unido, por exemplo, no mundo, exatamente, no mundo. Esses dados são dados de âmbito internacional. No Reino Unido, por exemplo, a conectividade entre os mais pobres, a conectividade entre os mais pobres é de 62%. Enquanto entre os mais ricos esse número chega a quase 98%. Na Rússia, essa diferença fica, respectivamente, entre 51% a 81%. No Senegal, que chama muita atenção, é que há uma discrepância enorme que 18% dos pobres é que têm acesso à internet, enquanto as classes mais abastadas, a internet chega a 42% dela. Aqui no Brasil, também não é diferente essa desigualdade, o que muda é a proporção. Nós temos aí uma inserção da internet em 42% dos lares mais pobres e uma inserção de 76% da internet nos lares mais ricos, né? Enfim, então esse aí é todo o contexto da internet, né? A gente sabe, o Florensky, mas é sempre bom a gente ressaltar, né, das potencialidades e da importância dessa nova ferramenta, da importância que ela teve desde então, né, do protagonismo que ela vem tendo desde então, desde o início, sobretudo do século XX, mas a gente vê, Florensky, que existem algumas, como é que eu posso dizer, fissuras nessa plataforma de âmbito mundial que tem, às vezes, limitado, cerceado de alguma forma, o direito à comunicação. A minha pergunta para você, Florensky, é exatamente isso. De alguma forma, a internet, ela, como é que ela pode ajudar a cercear esse nosso direito e até pegando uma pergunta que foi feita por alguns acadêmicos, de alguma maneira, a internet ela pode ser até antidemocrática? Aí ela pode ser até antidemocrática, ou seja, ela quase já está sendo, pelo simples fato que não tem muita democracia dentro da governança da internet. E essa é uma reflexão interessante de se fazer. Hoje, quem controla a internet são mercados privados, seja pelo domínio técnico que eles têm, 90% do conhecimento técnico sobre como se faz a internet, as infraestruturas, é dominado por técnicos privados, por empresas de telecomunicações privadas, e as plataformas que permitem a divulgação também são privadas. Então, portanto, que elas podem ter um grande interesse em se preocupar pela população, toda a lógica da implementação da internet é privada, segue lógicas de mercado, lógicas de concorrência. Então, isso é um exemplo muito claro. Enquanto em várias camadas da sociedade e territórios do mundo há ainda um grande problema no acesso
a gente já está se preocupando na 5G para conectar os lares das classes abastecidas de São Paulo, ou de Londres, ou de Paris, aos objetos conectados, as geladeiras, as máquinas de lavar roupa, etc. Então, essas relações de internet, elas são concomitantes, mas não se conectam. E simplesmente, todas as regiões do mundo onde há uma fraca conexão não são regiões de interesse comercial. Isso já se vê no Brasil também. E aí se mantém algumas desigualdades sociais também no acesso. E a partir do momento que você não investe numa regulação que seja forte por parte do setor público e também por parte da sociedade civil, que não seja só espaços onde a sociedade civil está sendo convidada a participar, como está sendo agora o caso do Facebook, que criou uma instância assim, de moderação dos conteúdos, onde ele convidou representantes da sociedade civil, mas seguindo as regras do Facebook. A partir do momento que você não tem uma regulação internacional vinculante, você vai continuar com esses tipos de vínculos. E aí, isso se torna ainda pior quando você tem empresas como as tal das GAFAM, né? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, que chegaram a ser tão grandes que elas mandam nos estados e ainda ditam suas políticas de interesse público a partir dos seus interesses privados. E isso faz aquela sensação de que eles estariam resolvendo todos os nossos problemas, porque eles desenvolve todas as ferramentas para atender as nossas demandas, e aí se inverte a relação democrática, onde o próprio povo, os próprios participantes, não são mais os que mandam em ditar as regras, mas eles têm que se adequar aos termos de usos que as empresas oferecem para eles. Então, nesse sentido, se a internet está se tornando sempre mais antidemocrática. E, consequentemente, o direito à comunicação, ele pode ficar deturpado nesse contexto? De que maneira? Bom, a partir do momento que o direito à comunicação se exerça hoje na internet, principalmente, ele é de consequência direta, mas não só o acesso ao trabalho. Você hoje não pode mais procurar um emprego se você não está em uma conexão boa à internet. Você não pode acessar determinado serviço público se você não sabe se conectar à internet. Então, o direito à comunicação, por ser um dos lados da cidadania, e que a cidadania está totalmente dependente da internet, ele está sendo colocado em xeque, sim. Ou seja, o exercício da cidadania está guiado pelas regras impostas por essas plataformas. Então, decorrentemente, o direito à comunicação também. Lorenzki, eu gostaria de citar alguns dados aqui, eu acho que corroboram com o que você nos trouxe aqui, que é o seguinte, que é a concentração da propriedade do acesso à internet, né? Exatamente isso que você falou, é o que esses dados aqui mostram, né? Que a Apple, Google, Amazon, Facebook e a Microsoft ocupam a lista do topo das empresas que mais geraram lucros, que mais geram e que mais geraram lucros nos últimos tempos. Só para a gente ter uma dimensão disso, eu peguei aqui alguns dados da Forbes e do Fundo Monetário Internacional e que mostram o seguinte, que a Google totalizou em 2017 um faturamento de 110,9 bilhões de dólares, um crescimento de cerca de 23% em relação a 2016. Se a gente pegar apenas o lucro da Google nesse ano, essa empresa, o lucro dela junto equivale ao PIB do Kuwait, do Equador, da Ucrânia e de Luxemburgo. Ou seja, nós estamos falando aí, então, em termos de PIB, que o Google poderia ser um país muitíssimo grande, por sinal. Exatamente. Então, sim, Florence, então a minha próxima pergunta é no sentido de que a internet ela tem que ser, de alguma maneira, regulada a
haja vista que ela é um bem público, né? Mas que hoje ela está em mãos de entes privados? Bom, o próprio termo de regulação é um termo que nasceu dentro do processo de privatização, ou seja, a gente não exerce mais o poder popular, os estados regulam porque privatizaram suas empresas estatais e regulam, ou seja, tentam olhar para as empresas e falar, olha, e ali, por favor, realmente era bom não entrar, era bom não fazer. Então, bom, a partir de leis que são mais ou menos aplicadas. O exemplo do Brasil são mais as empresas que regulam o Estado, né? Que o contrário. Então, regular até existe uma série de princípios. A Europa, inclusive, tem implementado recentemente uma lei geral de proteção de dados importante, que trazem um marco regulatório. O Brasil se destacou com o marco civil. Então, há, sim, determinadas ações de regulação. Só que a gente vê que essa regulação ela sempre chega com um momento de atraso. Por quê? Simplesmente porque quem está na cabeça das pessoas que já estão pensando a internet de amanhã, que é a discussão da 5G, que é a discussão dos objetos conectados, por exemplo, etc., são esses poderes privados, e que acumularam esse poder, que hoje tem a possibilidade de recrutar qualquer pessoa de altíssimo potencial criativo para vir conceber um novo modelo, um novo serviço, um novo aplicativo. E aí os estados, os poderes públicos, eles chegam depois, olha para a situação, entende que já não é de fácil, então tem todo um processo, demora anos para entender e vão regular. Então, a discussão ela tem que ser invertida, e eu acho que isso em vários níveis. Primeiro é o entendimento por parte da sociedade que a internet ela é um espaço público fundamental a ser defendido. A gente defende a saúde, a gente defende a educação, na cabeça de todo mundo está muito claro que isso é algo que precisa ser defendido, esse direito, mas aí não sei se a gente tem que usar o termo do direito à comunicação, mas principalmente a questão da própria governança da internet como espaço democrático a ser defendido. Isso é um nível importante, ou seja, entender que a discussão na internet ela não envolve só as comunidades técnicas ou as pessoas que sabem mexer de código e tal, ou os juristas, ela envolve a sociedade inteira. Primeira coisa. Segunda coisa é pedir por mais regulação e aí criar instâncias que possam também arbitrar e multar e orientar melhor essas empresas para vincular a própria potencialidade de ação nisso. Isso é todas essas discussões sobre governança da internet. Eu estava brincando vários anos atrás sobre a ideia de eleger o presidente do Google, bem no que você acabou de falar. Já que o Google é mais potente que mais países, então cadê a democracia do Google? Como que eu posso ir lá e tal? Claro que não é necessariamente na perspectiva de nacionalizar, enfim, até poderia ser, aí se nos envolveria num outro mundo, que é entender os próprios desdobramentos das democracias no geral hoje, né? E o enfraquecimento com a questão do neoliberalismo. Então, isso já é uma discussão grande. Mas é importante fazer essa conexão do que essas empresas de telecomunicações, elas colocam em xeque a democracia, sim, não só na questão da comunicação, mas no próprio funcionamento. Nós estamos vendo hoje governos que estão sendo derrubados por fake news divulgados na internet. Então, isso obriga os poderes públicos a repensar seu papel e também a ver o enfraquecimento do poder dos próprios poderes públicos nos últimos 20 anos, não só devido à internet, como devido a uma mudança no sistema geral. Então, parece difícil, parece pouco claro, mas mostra que a gente tem que ir à raiz do problema. E a raiz do problema não está... Claro que ela resolve com uma lei de proteção de dados, que é um grande avanço, mas com isso a gente só vai resolver o problema em passado, e a gente vai ter que olhar na frente. Então, nós temos que pensar, e a discussão das plataformas da internet nos permite revisitar nossa relação com a democracia no geral. Então, Florensky, nesse sentido, a internet ela é um espaço de luta política? Exato, é isso mesmo. Só que ela é difícil, porque você justamente não tem os interlocutores
interlocutores. Esses interlocutores são todos privados, não tem nem linha telefônica para a gente ligar para eles, a gente precisa mandar e-mail, sei lá, apertar um botão, conversar com um bot. Não tem partido político da internet, então isso dificulta muito a possibilidade da gente saber com quem a gente lida, né? Mas nós precisamos politizar nossa relação com a internet, com certeza. Lorenski, uma observação que eu tenho feito, né? Se a gente for parar para pensar, principalmente os países da região sul do mundo, né? Eu cito aqui, por exemplo, onde nós estamos, a América Latina, muitos países africanos, nós temos uma característica em comum que a nossa democracia ainda está em crescimento, as nossas instituições democráticas ainda não estão tão sólidas como, por exemplo, as da França e de outras democracias europeias. E simultaneamente com essa questão, nós temos, Florence, aí todo esse novo contexto da internet, né? Desse lado antidemocrático da internet, né? A minha questão, a minha colocação aqui, eu não sei se você concordaria com ela, é de que, de algum modo, a consolidação das democracias podem estar ameaçadas pela internet e que, portanto, os governos, então, já deveriam começar a tomar ali as suas providências para tentar já, de alguma maneira, regular ou chamar mesmo a sociedade para que a sociedade possa se apoderar ainda mais desse bem, não só assim para utilizar o bem, mas como para gerenciar esse bem que é a internet. Eu não sei se eu fui claro na minha colocação. Eu acho que sim, vai um pouco na linha do que a gente falou. Bom, primeiro só dizer que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da internet, porque, na verdade, a internet ela é o que a gente quer que ela seja, ela é uma ferramenta. Então, há coisas geniais na internet que nós precisamos preservar, que nós precisamos valorizar, e há determinados usos da internet e maneiras de utilizá-la que são danificantes. Então, é bem desses tipos de uso que a gente está falando. E aí, sim, é claro, inclusive aí eu diria várias coisas. Em países, por exemplo, como o Brasil, onde a gente tem um Estado falho, um Estado que não cumpre sua função social, dificulta, às vezes, vários procedimentos, várias demandas humanas, reproduz desigualdades, discriminações, para muitos, ferramentas, aplicativos que podem ser encontrados, né, digitais, na internet, ou inclusive startups privadas que foram geradas a partir de mecanismos de questões digitais, só se tornam alternativas boas, por boas partes da sua população, que vê nessas ferramentas oportunidades que elas não necessariamente teriam se ela fosse simplesmente utilizar o serviço público. E aí você cria uma cultura anti-estatal, anti-pública, anti-serviço público, e uma cultura que é justamente, não é a internet em si, como essa cultura também, esse vertente da cultura digital, que é a questão da cultura do eu me fiz sozinha, eu consigo sozinha responder as minhas demandas porque eu tenho determinada aplicação, e inclusive nas relações de trabalho, essa uberização, que também é fruto do processo da digitalização das relações e das trocas, né? Onde você rompe os vínculos de trabalho e a importância do direito como um espaço universal garantido pelo Estado, pela lei. Então, nesse sentido, você cria uma maior ainda sensibilidade por parte da população em querer denunciar o Estado em vez de defender o Estado, ou seja, em vez de considerar, nós temos uma democracia a fortalecer, nós temos um Estado a fortalecer, a tornar mais eficiente, mais conectado com a sociedade, ou seja, vamos investir para melhorar o serviço público, o serviço do Estado, a tendência é destruir ainda mais esse Estado que não presta, não serve, é corrupto, impunidade, blá, 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 para fortalecer
esses outros poderes que hoje, por grande parte, gravitam nessa esfera do mundo digital. Não necessariamente vão ser os GAFA, o Amazon, etc., mas vão ser aquelas miríades de iniciativas, etc., que, de alguma forma, utiliza essa cultura digital para se fortalecer. E aí, claro, nós vemos as eleições presidenciais no Brasil foram fruto disso, e o Brasil não é o único exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra e vai acontecer sempre mais. E aí que é isso, a questão ela não é tanto regular, claro que é preciso regular, mas com isso nós sempre vamos rever o problema. A questão é perceber que a população precisa se envolver no mundo digital numa outra maneira, não só como usuária ou consumidora de serviço, mas como cidadã. E isso talvez seja justamente o papel de partidos políticos, de líderes políticos importantes que eles fazem. É muito difícil, muito, muito difícil, mas é esse caminho. Como é que, Florence, que as pessoas, que os cidadãos, eles poderiam, então, se apoderar dessa ferramenta, então, de uma maneira não só para utilizar, mas de uma maneira proativa mesmo, em prol da cidadania? Sim. Pois é, isso é bem interessante a gente falar disso. Primeiro, entender que nós podemos escolher a internet que nós queremos. Ou seja, você pode, primeiro, boicotar as ferramentas globais, não necessariamente se privando de sua navegação na internet, mas favorecendo iniciativas alternativas de software livre. Software livre, ele tem se colocado como justamente as iniciativas para reduzir a concentração de poder na oferta de serviço e valorizar iniciativas que priorizam o compartilhamento do conhecimento, a possibilidade de replicar. O software livre, você pode repegar ele e aplicar ele em outros lugares. Então, existe isso, a gente tem trabalhado muito com isso, existem várias alternativas para você não ter que usar as ferramentas do Google. Então, você pode usar outro navegador de busca, você não precisa usar o Google Doc, você pode usar Pages, você não precisa usar Zoom, você pode usar Jeep, Zoom não pertence ao Google, mas enfim. Então, existem assim, várias práticas, igual você resolver que você vai comer orgânico. Você vai parar de comer produtos de agrotóxico, você vai tentar comprar nos pequenos produtores que você conhece, etc. Então, é um pouco a mesma lógica. Nessa forma, você de alguma forma passa a reduzir o poder, né, dessas empresas. Outra questão é a questão dos dados. A gente não chegou a falar muito sobre isso, mas o que você estava falando do poder dessas empresas, o que gerou o poder dessas empresas é justamente a acumulação esmagadora de dados, qualquer tipo de dado. E aí, cada dado, na verdade, traz um lucro, porque cria uma interação, você clica de alguma forma, você acessa um site e aí você vai fortalecendo a pessoa o portal que te permitiu te conectar àquele site, ou seja, muitas vezes é o Google, né? Então, uma maneira também de você atuar é cuidar do seu anonimato. Reduzir a possibilidade dos seus dados, sejam eles dados pessoais, mas não necessariamente, o cliques e qualquer coisa, possam ajudar para fortalecer essas empresas. Então, essas duas experiências, né, seja o software livre e a questão do anonimato, elas não são tanto algo de ação, no sentido de mudança, mas de redução do poder dessas empresas. E de valorização de outras formas de iniciativa. E aí, outra maneira é você passar a se interessar a todas as discussões que têm pipocado sobre, por exemplo, agora a gente tem um projeto de lei sobre fake news, aquelas discussões sobre proteção de dados, e a gente fazer o esforço de se interessar a esses temas como temas que têm a ver com a gente. Não necessariamente, e aí eu acho que é um esforço também por parte dos atores que trabalham com isso, de destecnalizar essa discussão e de trazer ela sempre mais para a nossa realidade. E aí é possível se envolver numa organização que defende essas coisas, ou, por exemplo, aprender a
a fazer códigos dentro de um software livre, porque a partir do momento que você se sente ator daquela discussão, a sua relação com aquilo já muda. E aí, enfim, e aí, de alguma forma, na cidadania, defender o coletivo, né? Você acabou de falar que a internet é um bem comum, você falou isso no início, é isso mesmo. Se a gente considera que a internet é um bem comum, então eu tenho a dizer sobre qual internet eu quero. Aí existem outras maneiras de denúncias, por exemplo, de alguns abusos na maneira com a qual seus dados foram utilizados, na maneira com a qual você teve acesso a uma propaganda ou não a outra, você se torna ator, você tenta denunciar determinada coisa e isso mostra, a quantidade de denúncia tem aumentado, então os cidadãos estão se mobilizando mais. São alguns caminhos assim para começar a entrar nessa lógica. Florence, isso que você falou sobre a questão dos dados é realmente assim, uma coisa que me chama muita atenção, né? Só para ficar claro aqui para quem está nos vendo, né? Mas essa questão de dados é quando, por exemplo, eu estou a fim de comprar um livro. Isso, inclusive, aconteceu comigo recentemente. Eu digitei o nome do livro no Google, apareceu, eu dei uma olhada, tudo bem. No outro dia, começou a chegar no meu e-mail, só de eu abrir assim, a página do Google já começava a chegar propagandas daquele livro, mas só que de outras lojas. Eu falei assim, gente, estranho, porque eu não entrei nessas lojas, eu não pesquisei a loja A e B, eu pesquisei a Y e K. Mas mesmo assim, aquela informação ficou registrada no Google. E com isso ele capitaneou Sim. ali o meu interesse. Então, os dados é exatamente isso. São as Mas notas. aí, desculpa, não, só não te Não, cortando, mas complementando o que você falou, é que o mais problemático nisso daí é que provavelmente aquelas mensagens que o Google, o seu Gmail te mandou, vão te ser útil. Porque provavelmente dentro dessas ofertas vão aparecer uma oferta mais barata do aquele livro que você pesquisou na loja. Então, mesmo que você não queira, você vai achar muito interessante essa sugestão, porque ela vai te ajudar no que você estava buscando. Aquele livro era vendido a R$ 30 e de repente ele está sendo vendido a 25 em uma outra loja. E isso faz que, de alguma forma, você também, na sua capacidade, e às vezes pego numa dificuldade, às vezes financeira, como todos nós queremos, ou seja, se a gente tem a possibilidade de entre um livro de 25 e um livro de 30, nós vamos comprar o de 25, é lógico. Só que fazendo isso, aqueles R$ 5, uma outra pessoa vai pagar, porque vão ser todo aquele investimento que foi feito para te permitir receber essa propaganda. sim. Então, assim, essa questão dos dados, e fora assim, esse exemplo que eu dei é um entre bilhões de outros, né? Existem ainda, por exemplo, quando eu coloco as minhas preferências musicais ou coisa desse tipo, ou até preferências políticas no Facebook, eu sempre vou começar a receber ali coisas que estão ali à minha volta, né? A minha volta de preferência, é a chamada bolha da internet, né? E com isso, por quê? Porque o algoritmo do Facebook, ele sempre vai me dar aquilo que está dentro do meu universo. Então, se eu penso, se eu tenho um viés político A, eu só vou receber coisas no meu Facebook do viés político A. Eu nunca vou ter oportunidade de ter o contraditório, que isso para a democracia, ô Florence, que não sei se você concorda, mas para a democracia isso está matando a democracia, né? Porque a democracia ela pressupõe Claro um que concordo. contraditório. Né? E essa questão das bolhas é o que vem aí inflamando, aumentando ainda mais a polarização política e essa polarização que nós estamos vivendo aqui no Brasil atualmente, né, Florence? Sim, você falou o que era para ser falado. Agora, Florence, falando um pouco a respeito da questão aqui da internet no Brasil, eu trago aqui alguns outros dados que exprimem para a gente assim, que nós ainda temos um longo caminho a ser percorrido na ampliação do acesso a essa ferramenta aqui no nosso país. Porque, olha só,
76%, e isso são dados do Comitê Gestor da Internet aqui do Brasil, 76% da população do país é usuária aqui da internet. Sendo que quase a totalidade, 97%, tem acesso à internet por meio do telefone celular. E o telefone celular ainda, ele é o único meio de acesso, sobretudo nas classes C e D. As classes C e D usam a internet pelo celular em quase assim 100% de todas as vezes que todas essas pessoas acessam a internet. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no meio desses dados, Florence, é exatamente esse aqui, que por ser internet via celular, a maioria das pessoas ficam presas àqueles pacotes de dados. Então, quando o pacote de dado acaba, por exemplo, do meu telefone, quando o pacote de dado deles acaba, eu não consigo acessar outro site. Mas, geralmente, isso é muito comum nesses pacotes, a minha operadora acaba me possibilitando ter acesso gratuito, mesmo com os meus mesmo com o meu pacote de dados já escasso, eu consigo ter gratuitamente acesso a Facebook, Twitter e, se eu não me engano, até o YouTube, né? É um consórcio. Isso é zero rating. Exatamente, exatamente. É um consórcio aí que as empresas fazem com as operadoras. E com isso, os meios de informação que as pessoas têm acabam ficando limitados, né? Então, Florence, que diante desses dados, eu gostaria, assim, de uma avaliação sua a respeito de como a gente pode expandir ainda mais o acesso à internet aqui no Brasil e como está o nosso acesso do ponto de vista do direito humano à comunicação. Bom, primeiro dizer que o zero rating é uma prática proibida, que foi proibido pela regulamentação do Marco Civil, pelo decreto que regulamentação, que foi um dos últimos documentos que a Dilma Rousseff assinou enquanto presidenta. Então, mas que independentemente está sendo praticado. Por quê? Porque tem apoio grande dos consumidores, que ficam super felizes em poder continuar a enviar o WhatsApp de graça, mesmo eles não terem plano de dado pago, né? E, de algumas maneiras, a gente pode dizer, menos mal, né? Porque pelo menos a pessoa tem acesso na situação de precariedade financeira, de não ter que colocar plano, etc. Então, primeira coisa. E aí, segunda é que é isso, a política de banda larga do Brasil tem sido progressivamente dominada pelos interesses das operadoras, e o que havia, que era o Plano Nacional de Banda Larga, que tinha justamente o objetivo de apresentar um pacote mínimo de acesso à internet com uma contribuição do Estado, que permitisse também acessar aqueles setores que não são tão competitivos. Esse plano se destruturou ao longo do tempo e nunca foi implementado na sua generalidade. Então, hoje a gente vê simplesmente algumas discrepâncias loucas, tipo como nos bairros de São Paulo, onde a poucos metros de distância, onde um bairro rico e uma favela, você tem uma oferta de internet totalmente diferente. Então, a questão do acesso à internet no Brasil, que inclusive aumentou, porque alguns anos atrás não era esse tanto, isso se deu justamente à possibilidade dos aplicativos no celular, está sendo totalmente na mão dos interesses comerciais, e aí é impossível. Então, faz parte das grandes dificuldades. E ali é uma mobilização clara, ou seja, se envolver, acompanhar os projetos de lei, e se envolver para defender eles, fazer um lobby e exigir de alguma forma que a Anatel, que é a empresa que regula as conexões, não seja na mão dos poderes privados, mas cumpra sua função regulador de serviço público, etc, etc. E a grande dificuldade de desconstrução da democracia no Brasil também sobre esse tema. Florence, por falar de desconstrução da democracia em relação à questão das fake news, que na verdade são mentiras, né, que estão cada vez mais aí ganhando protagonismo. Neste momento, aqui no Brasil, a gente está discutindo vários projetos, alguns projetos de lei para coibir a prática da fake news. Eu gostaria de saber se você tem alguma opinião sobre eles e que mensagem, para a gente encerrar,
você deixaria aqui para os nossos espectadores a respeito da difusão da fake news e como eles podem se distanciar delas? Bom, então, a mensagem que eu preciso dizer é que a gente já tem que parar de usar a palavra fake news. Eu sei que todo mundo fala, eu sei que ela é prática, etc. Mas nós, os militantes dos direitos digitais no Brasil, nós falamos de desinformação. Por quê? Porque o problema não é tanto na questão de uma notícia mentirosa. O problema, ele é uma esfera de toda essa construção de notícia que não busca oferecer à pessoa o exercício do seu direito à comunicação. E aí a gente volta lá atrás. E aí, às vezes, pode ser até uma notícia com alguma coisa de verdade, mas é uma notícia que vai falar de um viés, é uma notícia que não vai te mostrar toda a dimensão da história, é notícia que só vai encontrar como fonte pessoas que defendem determinadas visões e não outra. E isso se perde nos limbos da construção mental de cada pessoa. E aí, outra coisa é justamente a gente prestar atenção, porque muitas pessoas que acham que elas têm uma boa ideia em regular a internet, regular aquele fenômeno das fake news, falam que o quê? Nós temos que tirar aqueles conteúdos. Então, nós vamos tirar do ar os fake news, nós vamos fazer um sistema rápido, e aí, junto com as fake news, entram todos os conteúdos de ódio, que de fato são um problema sério, porque todos esses problemas de ódio, a gente não chegou a falar disso, mas nessas bolhas de comunicação existe pessoas que mais facilmente agridem uma das outras, principalmente quando você é mulher, quando você é negro, quando você é homossexual, LGBT. Então, em relação a isso, a gente vai dizer, nós vamos cortar, nós vamos tirar, nós vamos pedir. Aí ela não vai poder viralizar mais, porque em 24 horas nós vamos tirar. Isso foi o que aconteceu na França, eles estão discutindo uma lei para aprovar sobre isso. O problema é o quê? A liberdade de expressão. O que vai dizer que o conteúdo, o vídeo que nós acabamos de dizer agora, que está falando tanto de fake news, não vai ser cortado, porque a gente considera que ele tem algum conteúdo, etc. E aí você entra justamente na aposta a um mecanismo automático de regulação, que é justamente esse mecanismo que as próprias plataformas utilizam, e você reduz ainda mais a participação cidadã, a discussão desse fenômeno. A desinformação sempre existiu. Eu venho de um movimento que chama o Fórum Nacional para a Democracia da Comunicação, que denuncia há 25 anos o monopólio da mídia, implementado no Brasil. Não existia Google e Facebook e a gente já estava denunciando a desinformação, já estava denunciando, eu não, porque eu sou mais novinha, mas o pessoal que estava junto comigo, sim, já estava denunciando aquele monopólio, essa desinformação. Então, o fenômeno é o mesmo. E a gente sabe que o problema não é tanto de cortar, mas de garantir que outras vozes possam ter igual força. E aí as pessoas vão parar de viralizar aqueles conteúdos, porque elas vão poder, elas mesmas, com sua cabeça autônoma de pessoa humana, entender que esse conteúdo não vale, que não tem valor informacional. E aí elas não vão viralizar esse conteúdo. Então, o problema é isso. Então, nós precisamos... O que mais valor nós temos são nossos cérebros, é a capacidade que a gente tem de utilizá-los. E mais conteúdo diversificado, mais possibilidade de gerar esses debates, fazem que nós passamos de ser consumidores, usuários, sem voz nem nada, que a gente só consuma um produto, em cidadãos que dão nossa opinião. E esse é o grande desafio, é ali onde eu quero chegar, e esse é meu recado final. Florence, eu te agradeço muitíssimo mesmo aqui por ter disponibilizado um pouco do seu tema, Obrigada. né? Conversado a respeito de um assunto que está sendo tão caro para a gente, né? Atualmente, né? Mas afinal de contas a gente está falando aí de um direito, né? O bojo de tudo isso é o direito fundamental, que é o direito à comunicação, né? Então é um assunto Exatamente. sempre urgente de ser debatido. Eu te agradeço imensamente, tá? Mais uma vez aqui, eu também agradeço. ao Conexão África, tá? Longa vida ao Conexão África. Amém, amém. E, Florence, que das próximas vezes, tá? Assim, sinta-se à vontade para divulgar os seus trabalhos,
lá na ONG, os seus trabalhos que você faz aqui no Brasil, tá? Os seus trabalhos acadêmicos. Sinta-se à vontade. Muito obrigado mais uma vez, viu, Florence? Perfeito. Obrigada a você também, Marcelo. Tchau, tchau.